Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a depressão. Vai ser um vídeo curto, um vídeo pequeno. Não vou adentrar muito, né, as questões mais específicas sobre a condição da depressão. É um assunto muito complexo, um assunto muito completo, né? Mas eu vou falar alguns aspectos importantes aqui quando a gente pensa na fisiopatologia, quando a gente pensa no diagnóstico, né, como que é feito esse diagnóstico e também como que é feito o tratamento, né? Então existem formas de a gente tratar a depressão e eu vou especificar aqui alguns medicamentos, algumas questões importantes sobre o tratamento e abordagem do médico com relação à depressão, né? Com relação ao paciente com a condição da depressão, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui pensando primeiro o que que é o humor, né? A gente sempre fala muito sobre humor e a depressão ela é um transtorno do humor, né? E os transtornos do humor, eles são aqueles transtornos que vão afetar um conceito muito importante que é a emoção persistente, uma emoção difusa, né? Que vai influenciar o comportamento da pessoa. Isso é o conceito de humor, né? Então, tudo aquilo que a pessoa sente e que vai influenciar na forma dela agir, que vai influenciar na vida dela, na forma como ela age perante a vida, a gente vai chamar de humor, tá? Então, esse é um conceito difícil, né, de se fazer, assim, porque quando a gente pensa o que que é humor, a gente meio que já sabe sem fazer uma definição correta, uma definição certinha. Mas a gente precisa definir isso daqui porque a gente precisa sistematizar, né? Quando a gente vai pensar no diagnóstico, quando a gente vai pensar no tratamento, na abordagem no geral, né? A gente precisa sistematizar esse conceito, mesmo que ele seja um conceito aí é, um pouco mais difícil, né, de se dar, tá? Mas quando a gente pensa em humor, a gente vai pensar numa emoção consistente, uma emoção persistente, ou seja, aquela que fica mesmo acontecendo ali por maior parte do tempo, né? E que vai influenciar a vida da pessoa, que vai influenciar o comportamento dela, tá? Basicamente, quando o humor influencia o comportamento de uma pessoa, ele também vai influenciar a visão de mundo que ela tem, né? E isso vai alterar, inclusive, a personalidade dela, vai afetar a personalidade dela, tá? Toda vez que eu tenho um problema relacionado ao humor, né, eu tenho então um transtorno afetivo, tá? É chamado de transtorno afetivo. A depressão é um transtorno afetivo e o transtorno bipolar também é um transtorno afetivo, tá? Quais são os sintomas geralmente encontrados em pessoas com transtornos afetivos? Labilidade de humor, né? Então aquela pessoa não tem um humor ali consistentemente consistente o suficiente, né, para você pensar que aquela pessoa está equilibrada com relação às emoções dela, com relação aos sentimentos dela, né? Principalmente quando a gente fala de transtorno bipolar, que não é o foco desse vídeo agora, mas a labilidade de humor, ela é um sintoma possível nesses casos, né? Dos transtornos afetivos em geral, né? Tanto a depressão quanto o transtorno bipolar, mesmo sendo mais comum nos transtornos bipolares, né? Mudança do nível de atividade, então aquela pessoa que antes era super ativa e que fazia diversas coisas durante o dia dela, agora ela não consegue mais fazer. Ela fica, né, parada, ela fica ali num estado meio que vegetativo mesmo, né? Isso é uma característica principalmente das condições depressivas, né? Então, o transtorno afetivo ele pode trazer essa sintomatologia para a gente, né? Mudanças nas capacidades cognitivas, então a pessoa ela começa a ter, né? Aí é fácil de você observar isso quando a gente está falando de um adolescente ou de um jovem adulto que está na faculdade, a pessoa começa a ter dificuldade com relação às matérias, ela começa a diminuir, né, o seu rendimento ali, e isso é uma possibilidade de diagnóstico, né? A gente pode pensar nesses acometimentos aí para o diagnóstico também, né? Mudanças na fala, né? E aí vai estar presente nos dois, né? Tanto transtorno de depressão quanto transtorno bipolar, né? E mudança nas funções vegetativas em geral. Então a pessoa tem problemas de sono, tem problemas de apetite, tem problemas na libido, né? Ela tem dificuldade em ter desejo sexual, né? Então, são questões aí que aparecem nos transtornos afetivos que fazem a gente caracterizar aquilo que o paciente tem naquele momento como um transtorno afetivo. Óbvio que existem outros critérios, existem outras possibilidades de diagnóstico, né? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Ou seja, descartar todas as outras possibilidades para poder realmente fechar um diagnóstico mais estável, mais correto, né? Mas a tendência é que esses pacientes apareçam com alguns desses sintomas aí pra gente, né? Bom, pensando nos quadros depressivos, né? Quais as possibilidades de quadros depressivos que a gente pode encontrar? Existe a depressão maior, né? Que é aquele estado de humor deprimido diariamente, tá? E aí isso tem que durar, né? Tem que perdurar por pelo menos 2 semanas, tá? Então, se o paciente chega para você
Ah, tô há uma semana desse jeito e já procurou tratamento, já procurou ajuda. Você ainda não pode fechar um diagnóstico de depressão maior, tá? Você pode pensar em depressão recorrente, mas depressão maior ainda não, né? O quadro de distimia, né? Ou seja, a pessoa ela tem sintomas contínuos e menos graves, né? E menos incapacitantes que a depressão maior, ainda que sejam incapacitantes, ainda que sejam graves, mas são menos graves do que a depressão maior, né? E aí a gente não pensa tanto na característica temporal, né? Dessa sintomatologia. A depressão dupla, que vai aparecer como uma depressão maior e mista, né, concomitantemente, tá? Então você vai ter os dois tipos ao mesmo tempo. A depressão menor, né, que é caracterizada por pelo menos dois critérios de depressão maior, ou seja, os critérios que a gente vai ver do DSM-5, pelo menos dois critérios importantes para definição de depressão maior precisam estar presentes na depressão menor, tá? É assim que a gente caracteriza ela. Os transtornos depressivos unipolares, né, que são aqueles que têm um padrão de recorrência de apenas uma das síndromes depressivas. Então, a pessoa ela não tem essa heterogeneidade que a gente geralmente encontra nos quadros depressivos. Os quadros depressivos geralmente são mais complexos do que apenas um quadro específico. Mas existem pessoas que têm realmente um quadro específico que a gente chama de depressão unipolar, tá? Geralmente a depressão unipolar ela vai acontecer no início ali da vida adulta, né? Durante a vida adulta. E ela tem uma recorrência esporádica ao longo da vida da pessoa. A pessoa ela não tem aquilo de forma recorrente, não vai ter aquilo de forma contínua, mas ela vai ter aquilo ali de tempos em tempos, ela acaba tendo um quadro depressivo ali por alguma questão específica, né? Por isso que a gente chama de depressão unipolar, tá? E os quadros depressivos bipolares, a pessoa tem depressão mais episódios de mania intercalados, que é um dos quadros possíveis, né, para depressão, mas principalmente para o transtorno bipolar. A gente pode caracterizar o paciente dessa forma, tá? Dentro desse quadro específico aí. Beleza. Pensando especificamente no quadro de depressão maior, né? Depressão maior é aquela que é um transtorno depressivo, né? Sem ocorrência de episódios maníacos, tá? Então, é especificamente a depressão, mistos ou hipomaníacos. Então, ela não vai ter esses outros quadros, ela tem um quadro depressivo, tá? Características desse quadro depressivo maior. Dura pelo menos 2 semanas, tá? Então, recorrentemente, continuamente, 2 semanas de quadro, né? De sintoma apresenta pelo menos quatro dos seguintes sintomas: alteração do apetite e alteração do peso, alterações do sono e na atividade, falta de energia, sentimentos de culpa, problemas para pensar e tomar decisões e pensamentos recorrentes de autoextermínio e de morte, tá? Então a pessoa ela tem que ter pelo menos quatro desses sintomas aí para a gente poder caracterizar ela dentro do quadro de depressão maior, né? A gente poder alocar ela dentro do quadro de depressão maior. Tem que ter pelo menos quatro por pelo menos 2 semanas, tá? Então, essa é a característica principal da depressão maior quando a gente pensa na parte mais clínica, né? Na nossa abordagem com relação ao paciente, tá? Bom, pensando na epidemiologia da depressão, tá? E aí, pensando especificamente para sexo, idade e estado civil. Geralmente, né, e aí com pesquisas a gente acabou caracterizando isso. Isso pode ser alterado, né, à medida que o tempo vai passando, inclusive com relação à idade. Isso já está sendo alterado, né, hoje em dia principalmente, mas a gente vai pensar nos dados que a gente já tem, né, específicos. Quando a gente pensa em sexo, 2 vezes mais prevalente em mulheres do que em homens. A depressão é 2 vezes mais prevalente em mulheres do que em homens, tá? E isso vai envolver diversas situações, diversas características da vida da mulher que fazem com que ela tenha maior predisposição à depressão. Estressores psicossociais muito maiores do que no caso dos homens, tá? Pela forma como a nossa sociedade é colocada, né? A mulher acaba tendo mais estressores psicossociais do que o homem, né? Efeitos do parto, então a gente sabe que até 4 semanas após o parto a mulher pode sim é, demonstrar, né, a depressão pós-parto, né? Ela pode apresentar esse quadro de depressão pós-parto. Então, é uma possibilidade, né? Diferenças hormonais, e especialmente quando a mulher está passando pela transição menopausal, né? Durante a transição menopausal, ela acaba tendo maior predisposição para desenvolver quadros depressivos, até por alterações mesmo no contexto biopsicossocial dela, né? E aí vão trazer uma predisposição para esse acometimento, né, de transtorno afetivo e modelos comportamentais de impotência aprendida. Isso entra dentro dos estressores psicossociais também, né? É passível da gente comentar separadamente, mas também já poderia ter comentado só nos estressores biopsicossociais,
já seria suficiente para a gente entender o quadro, né? Então, essa tendência, ela não é apenas biológica, né? Porque existe uma tendência biológica com relação, às diferenças hormonais. Mas o principal fator aí é o fator psicossocial, né? Então, é um fator alterável, vamos pensar dessa forma, né? Mas hoje em dia é assim que isso aparece para a gente. Quando a gente pensa em idade, geralmente ocorre em torno dos 40 anos, sendo que 50% de todos os pacientes eles vão ter um início do quadro depressivo entre 20 e 50 anos de idade, tá? Mas a gente percebe também, olha, quadros depressivos em crianças, tá? E quadros depressivos em idosos também. E a gente tem um aumento aí dos casos, principalmente na faixa etária ali da adolescência, principalmente pelos fatores, né? Pelos estressores psicossociais também acaba que isso está sendo cada vez maior, né? O quadro depressivo está sendo cada vez mais frequente nessa faixa etária e antes dos 20 anos também. Então, essa caracterização por idade, ela precisa de um senso crítico também, tá? A gente tem uma maior incidência, uma maior prevalência em pessoas com 40 anos de idade, mas isso não é a única idade possível para você desenvolver um quadro depressivo, né? A gente sabe que tem fatores genéticos, fatores psicossociais, fatores biopsicossociais, né? Para falar no geral, que vão fazer diferença aí nesse acometimento. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, lembrando, né, que como a clínica é soberana, e realmente é, né, a gente precisa sempre fazer uma anamnese muito bem feita, né, uma anamnese que você consegue entender o contexto daquele paciente para você conseguir caracterizar ele dentro de possíveis quadros depressivos, de fazer um diagnóstico diferencial bem feito, né? Então, tudo na medicina acaba partindo de uma boa anamnese, né, de uma boa abordagem do paciente, né? Então, isso também vai fazer muita diferença. A gente não pode se prender a esse tipo de dado também, né? Mas a gente precisa entender que existe uma maior prevalência nessa faixa etária, mas isso não quer dizer muita coisa quando você pensa especificamente para cada paciente, tá? Porque se o paciente tiver menos de 40 anos e todos os indícios indicarem que ele tem um quadro depressivo, você vai entender que ele tem um quadro depressivo. Você não vai ficar pensando, ah, mas a epidemiologia disse que com 40 não, né? Você tem que trabalhar com os dados que você tem daquele paciente específico, né? O seu paciente ele não estava participando dessa pesquisa, muito provavelmente, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência aí quando a gente for praticar a medicina, né? Além disso, o estado civil, que também é um fator muito arbitrário, mas que faz parte aí das pesquisas, né? Geralmente pessoas que não têm uma relação íntima, né? Ela vai ter maior incidência de depressão, ela vai apresentar mais quadros de transtorno afetivo, mas isso não é uma regra, né? A gente sabe que não é uma regra, tá? Mas isso aqui está presente nas pesquisas, a gente precisa entender, mas não levar isso aqui como verdade absoluta também, né? Beleza. Pensando agora na etiologia da depressão. Ó, geralmente a gente pensa na depressão como uma afecção do sistema monoaminético, ou seja, uma afecção do sistema relacionada às monoaminas, né, que são neurotransmissores específicos, que é o caso da norepinefrina, serotonina, dopamina e histamina, tá? Existem outros fatores, né, que estão relacionados com a etiologia, né? A gente sempre considerava os fatores monoaminéticos como únicos, né, para definição da etiologia da depressão, mas a gente sabe hoje em dia que existem mecanismos neuroreguladores, circuitos neurais, sistemas neurocomportamentais, como é o caso do sistema monoaminético, que vão trazer para a gente um possível quadro depressivo, tá? Mas é só a gente pensar que existem outras possibilidades, além, né, da afecção do sistema monoaminético, que a gente geralmente leva em consideração, porque é o fator mais conhecido e é o fator mais bem descrito, né, na literatura. Então, o que que a gente pensa aqui? Olha, quando a gente pensa em norepinefrina, a norepinefrina ela envolve, né, quando a gente vai pensar no contexto, né, desse neurotransmissor, envolve o downregulation dos receptores beta-adrenérgicos, né? Então, isso vai vai gerar um quadro depressivo, né? Ativação dos receptores beta-2 adrenérgicos que geram uma redução da ação da norepinefrina, tá? Então, a norepinefrina, ela é o neurotransmissor mais bem reconhecidamente relacionado com quadros de transtorno afetivo, tá? Então, quando você tem uma depressão da norepinefrina, né, uma redução da ação dela, você tem uma hipoativação cortical, que a gente sabe que os neurotransmissores monoaminérgicos, eles são aqueles relacionados com o sistema ativador reticular ascendente, o SARA, né? E o SARA, ele está relacionado com a ativação cortical por meio das fibras reticulares que passam lá no seu troncoencefálico, né? Então, como eu não tenho essa ativação cortical, ou tenho uma ativação cortical reduzida,
por falta de ação da norepinefrina, falta de ação da serotonina, da dopamina, da histamina, uma hiperativação, uma hiperação do GABA, né, que seria um inativador, né, que seria um outro neurotransmissor, aí você vai ter, então, uma possibilidade de quadro depressivo. Por isso que vários medicamentos que acabam ali concentrando a dopamina, concentrando a norepinefrina, a serotonina no sistema mesolímbico ou no mesocorticolímbico, elas acabam levando a possíveis quadros depressivos, né? Justamente por quê? Porque você está tirando uma hiperativação, uma ativação cortical que poderia inibir esse quadro depressivo. E aí, óbvio, você vai associar isso a fatores ambientais, a fatores genéticos, né? Mas existe sim essa possibilidade, né? Como é o caso, por exemplo, dos medicamentos para tratamento de TDAH e hiperatividade, né? Que acabam diminuindo um pouco a ativação cortical e, como efeito adverso, como efeito colateral, podem acabar gerando um quadro de depressão, né? Isso é uma possibilidade desses medicamentos realmente, né? Quando a gente pensa na serotonina especificamente, a gente vai pensar que ela tem relação com o quadro depressivo, porque geralmente ela, né, você vai encontrar baixa quantidade de receptores para serotonina em pacientes que têm quadros depressivos e também uma baixa concentração no líquor de metabólitos relacionados à serotonina e da própria serotonina também, tá? Então a gente consegue dosar isso aí dessa forma e entender, né, que existe uma quantidade pequena e isso pode estar relacionado com quadros de depressão. A dopamina, a gente percebe ali que medicamentos que aumentam a dopamina têm desfechos interessantes na depressão. E aí a gente consegue entender que a dopamina pode sim ter uma relação com os quadros depressivos, né? Medicamentos que reduzem a dopamina tendem a ampliar quadros depressivos. Isso entra dentro daquilo que eu comentei com vocês quando eu falei daqueles medicamentos que mantêm a dopamina no sistema mesocorticolímbico, e aí acaba inibindo ali a ativação cortical em alguma forma, né? E aí você tem, então, uma hipoativação cortical que pode gerar o quadro depressivo. Isso é o que a gente pensa que acontece, né? Outro neurotransmissor que pode ter relação com a depressão é a histamina. Ela entra dentro disso daqui, por quê? Porque ela é uma monoamina, né? E por ser uma monoamina, a gente acaba pensando que ela tem relação também, já que as outras monoaminas têm relação direta, tá? Ou aparece, né? Parece que tem relação direta, né? Beleza. A depressão, ela sofre influência genética, sim, tá? Geralmente, quando a gente pensa aí em pessoas que possuem genitores, né? Possuem um genitor com algum tipo de transtorno afetivo, ela tem cerca de 10 a 25% de risco de desenvolver a condição. Agora, quando ambos os genitores possuem transtorno afetivo, né? Ou seja, possuem a depressão ou transtorno bipolar, ela tem um risco praticamente duplicado de desenvolver, então, essa condição. Ou seja, a gente percebe que existe sim um fator genético associado ao quadro de depressão, tá? Como que a gente faz o diagnóstico da depressão? A gente utiliza o DSM-5. O DSM-5 é uma lista de critérios, né, que a gente pode pensar quando a gente vai avaliar o paciente, tá? E aí, além dos critérios, você vai ter especificadores e descritores de gravidade também, tá? Quando eu penso nos critérios diagnósticos, ó, vou diferenciar aqui os quadros únicos isolados de depressão maior e dois ou mais episódios de depressão maior. Por quê? Porque quando eu faço essa diferenciação, eu faço essa diferenciação porque a depressão maior é um estado heterogêneo, tá? Ele é um estado que vai ter diversas outras possibilidades de quadros, né, de desenvolvimento, tá? Então, a pessoa ela pode ter mais de um quadro, né, de depressão, mais de um tipo de quadro de depressão ao mesmo tempo, ou mais de um tipo de doença realmente associada a quadros depressivos. Existem doenças metabólicas que geram quadros depressivos, né? E não necessariamente a depressão é uma causa primária, né? Então, quando a gente vê um caso isolado, a gente não pode fazer um diagnóstico com tanta certeza da estabilidade desse diagnóstico que a gente teria se fosse, por exemplo, um quadro aí de pessoa que teve dois ou mais episódios de depressão maior especificamente, tá? Por quê? Porque a pessoa ela precisa ter pelo menos 2 semanas ali de quadro recorrente, de quadro contínuo, né? Daqueles 4 sintomas minimamente necessários para a gente fazer o diagnóstico da depressão maior, e ela precisa ter 2 vezes ou mais esse quadro, né? Ou seja, 2 vezes ou mais o tempo necessário para a gente fazer o diagnóstico, tá? Então, a gente precisa saber que existe essa diferenciação, até porque quando a gente faz um diagnóstico baseado em um quadro único, né? Um quadro isolado, a gente tende a ter cerca de 50% desses casos tendo o diagnóstico modificado no futuro, porque descobriu-se depois que esse quadro aí de depressão que você diagnosticou como depressão maior
por conta de um episódio apenas, foi causado, por exemplo, por um hipotireoidismo que a pessoa tinha, que você poderia ter tratado, que não ia acontecer de novo aquele quadro de depressão. Você não ia expor o paciente a um medicamento, né, antidepressivo, né, que tem efeitos colaterais que a gente não quer, né? Então acaba que isso aí é uma questão que a gente precisa considerar, tá? Quando a gente pensa em dois ou mais casos, né, em dois ou mais episódios recorrentes ali na vida da pessoa, você tem uma chance maior de ter um quadro, um diagnóstico ali estável, né? Porque essa pessoa ela já teve de novo o mesmo quadro que ela teve aquela primeira vez, e aí indica que provavelmente é um mecanismo ali metabólico, um mecanismo fisiopatológico que está acontecendo no corpo dela, né? E mesmo assim, pode ser que você altere o diagnóstico depois. Então, tem que ter sempre um acompanhamento. Por quê? Porque o medicamento que você vai usar depois como antidepressivo, né? Ele é utilizado para você cessar os sintomas. Se você não cessa os sintomas, se os sintomas continuam minimamente, né? Depois que você introduz o medicamento, você vai alterar a posologia, você vai alterar o medicamento, você vai ver se tem uma outra possível causa, você vai fazer um diagnóstico diferencial. Lógico que isso já tem que ter sido feito, né? Mas a gente sabe que dá sempre para aperfeiçoar o atendimento, né? Então, a gente vai fazer isso dessa forma para garantir que o paciente está recebendo o tratamento correto, né? Então, é basicamente isso que a gente precisa considerar com relação aos critérios diagnósticos. Daqui a pouco eu vou mostrar quais são esses critérios diagnósticos do DSM-5, tá? Pensando nos especificadores. Ó, a depressão ela pode aparecer com aspectos psicóticos, isso vai piorar o prognóstico do paciente, a gente já sabe quando a depressão está associada a aspectos psicóticos, a gente tem um prognóstico piorado, né? Com aspectos melancólicos, que é uma coisa bem comum de se acontecer, a gente vai encontrar um paciente com o quê? Com anedonia grave, é um paciente que tem um despertar matinal precoce, né? Ele tem uma perda de peso, ele tem sentimentos de culpa, às vezes sentimentos de culpa com acontecimentos triviais da vida, né? E a pessoa ela entende isso como algo muito maior, né? Ela tem uma amplificação desses sentimentos, tá? Com aspectos atípicos, né? Então a pessoa ela pode ter um excesso de apetite, um excesso de sono, né? E aí você vai pensar no que a gente chama de aspecto vegetativo reverso, tá? Isso também pode aparecer nos quadros depressivos, né? Então é um especificador, né, de quadro com aspectos catatônicos, né? E aí isso vai interferir tanto no prognóstico quanto no tratamento, né? Que é um paciente que tem ali um certo risco aumentado, né, de autoextermínio, um risco aumentado de condições assim que tragam é, dificuldades mesmo, né, para a vida dele depois, mesmo durante o tratamento. Então a gente precisa, né, modular esse tratamento mediante isso daí, né? E com início no pós-parto, né? Então existe a depressão pós-parto, mas a nossa característica principal para a gente considerar que a pessoa, né, que a mulher está com uma depressão pós-parto, é você considerar, né, de acordo com o DSM-5, que ela tenha, né, o início desse quadro depressivo no mínimo, né, quer dizer, no máximo, né, 4 semanas após o parto, né? Então, no período de 4 semanas após o parto, ela tem que ter desenvolvido sintomas depressivos para você caracterizar ela como uma pessoa, né, que tem um quadro de depressão pós-parto. Se aparecer depois disso, pode ser um quadro depressivo, mas não necessariamente relacionado à gravidez, ao parto, tá? Então, atualmente é isso que o DSM-5 fala, né? A gente tem que sempre se atualizar, né? Quando aparecerem outros DSMs e outras diretrizes, a gente vai seguir as diretrizes mais atualizadas no momento, né? Nesse momento agora, 2023, o DSM-5 é o mais utilizado, é o que a gente vai considerar como mais atualizado nesse momento, tá? Bom, aqui são os critérios, né? Então a gente tem aqui listados 9 critérios, sendo que humor deprimido e acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, esses dois primeiros aqui, olha, são critérios obrigatórios para você definir o paciente, né, dentro de um quadro depressivo, tá? Os outros, eles podem ou não aparecer, mas o 1 e o 2 aqui são os principais critérios que a gente vai utilizar, né? Então esses são os critérios do DSM-5, lembrando que para a definição dos quadros a gente precisa ver quantos critérios, né, que a pessoa, em quantos critérios que a pessoa se colocou, né, para a gente poder fazer um diagnóstico mais correto, tá? Então a gente vai utilizar esses critérios aqui, lembrando dos especificadores e lembrando dos fatores ali de gravidade, né, os fatores que interferem na gravidade do quadro, como é o caso, por exemplo, ali, né, dos aspectos psicóticos, por exemplo, que alteram o prognóstico, tá? Beleza. Para a gente fazer o diagnóstico diferencial,
Como eu comentei anteriormente, a gente tem que ter feito uma anamnese bem detalhada, uma anamnese bem feita e suficiente para conhecer a história clínica e o contexto do paciente, para a gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial. Porque às vezes aquela pessoa, ela tem um estilo de vida, ela tem alguma atividade laboral que vai trazer para ela um possível quadro depressivo secundário, e não a depressão ali que está acontecendo por aspectos fisiopatológicos primários, né? Então a gente precisa entender o contexto de vida dela, precisa entender como que está acontecendo, né, o fator biopsicossocial dessa pessoa, para saber e conhecer de verdade, conhecer muito mesmo, para saber realmente qual o diagnóstico que ela tem, para a gente não tratar uma coisa ali que ela não tem, ou tratar uma consequência e não uma causa, né? E aí ela vai ter um quadro ali mais recorrente, se você tratar uma consequência e não uma causa, né? Além disso, a gente tem que considerar as faixas etárias e as características, né? Então, a pessoa, se for adolescente, você tem que testar para mononucleose, para você fazer um diagnóstico diferencial. Pacientes acima ou abaixo do peso, você tem que testar para disfunção suprarrenal ou para disfunção tireoidiana também, que existe a possibilidade dessa pessoa estar desenvolvendo um quadro depressivo secundário a condições tireoidianas, a condições suprarrenais. E pacientes idosos, você vai tentar achar o máximo possível de possibilidades, né, daquela pessoa ter algum outro tipo de acometimento que pode se influenciar no quadro depressivo, como é o caso de pneumonia viral e outras condições clínicas. Você vai ter que testar para tudo mesmo, principalmente no idoso, tá? Para você tentar tirar o máximo possível ali de possibilidades até chegar num diagnóstico realmente de depressão ou em outro diagnóstico, né? A gente tem que pensar que os medicamentos antidepressivos, eles trazem efeitos adversos, eles trazem efeitos colaterais, e pensar também que na característica específica dos idosos, né, a maior parte dos idosos utilizam já muitos medicamentos para doenças crônicas. Então, a gente tem que evitar, né, o máximo possível, passar mais medicamentos para a gente evitar a polifarmácia, né? E a gente sabe que a polifarmácia ela tem uma tendência muito forte a gerar, né, danos, a gerar problemas para o paciente. É lógico que se ele tiver um quadro depressivo, realmente, você diagnosticar isso daí, lógico que você vai tratar, você deve tratar, né? Mas a gente tem que fazer esse manejo aí o máximo possível para evitar uma iatrogenia, com certeza, né? Beleza. Por último, né, como que é feito o tratamento da depressão? Então, para a gente fazer o tratamento da depressão, a gente tem que considerar a segurança do paciente, a gente tem que fazer uma avaliação diagnóstica completa, né? Então, isso é extremamente necessário. O plano de tratamento não deve ser feito só visando o alívio imediato dos sintomas, mas também o bem-estar futuro do paciente. A gente tem que pensar sempre no bem-estar do paciente no decorrer dos dias, porque ele não vai estar com você todos os dias, né? Ele precisa ter essa autossuficiência e o tratamento tem que dar essa autossuficiência para ele, né? E a redução dos estressores do dia a dia, né? Você tem que diminuir o máximo possível de gatilhos para essa pessoa desenvolver um quadro depressivo, né? Durante os dias dela, porque, de novo, você não vai estar do lado dela todos os dias, né? Você precisa preparar essa pessoa para não ter recaídas. Por quê? Porque os estressores do dia a dia, eles trazem um maior índice de recaída, né, durante os períodos de tratamento aí para depressão, tá? E além disso, né, além de considerar todos esses fatores extremamente importantes, a gente precisa fazer ali a farmacoterapia e a psicoterapia associados aí a essas alterações, tá? Então isso tudo faz muita diferença na hora que a gente vai tratar um paciente dentro de um quadro depressivo. Qual a característica principal da farmacoterapia? Quais são essas características, né? Então, os medicamentos geralmente demoram de 3 a 4 semanas para fazerem algum tipo de efeito. Podem demorar mais tempo do que isso ou menos tempo do que isso. Vai depender da pessoa, lembrando que cada organismo é único, né? Então, a gente tem que considerar isso daí na hora que for falar para o paciente quanto tempo que vai demorar para o medicamento funcionar, né? E realmente, assim, deixar claro para o paciente que não é um alívio imediato, não é um efeito imediato, né, do medicamento, mas que é necessário que ele continue utilizando durante esse período de tempo até que ele tenha realmente um efeito. A gente tem que avaliar se esse efeito é realmente o efeito que a gente está buscando, né? Lembrar que quando você vai passar o medicamento para o paciente, né, quando você vai escolher o antihipertensivo, o antidepressivo que você vai utilizar, você precisa pensar no perfil do efeito colateral, né, para você utilizar aquele que vai trazer um efeito colateral menos prejudicial para aquele paciente específico, não tem uma padronização, você tem que olhar para o paciente, né, e ver a história clínica dele, ver os fatores de risco que ele tem, ver tudo que ele tem relacionado a possíveis quadros depressivos, para você definir qual antidepressivo você vai utilizar. A condição física do paciente vai influenciar bastante,
no processo de escolha do medicamento, o temperamento do paciente, o estilo de vida do paciente. Por quê? Porque o tratamento ele tem que se encaixar na vida do paciente, né? Você não pode simplesmente impor para o paciente um tratamento, sendo que ele provavelmente não vai ter nem a capacidade ali de tomar frente daquele tratamento no início, dependendo do nível de depressão que ele está, né? Ele não vai conseguir. Você tem que deixar as coisas mais fáceis possíveis para que ele consiga realmente aderir ao tratamento e não ter uma recaída ali naquele momento, tá? Então, toda a questão de entrevista motivacional, né, a anamnese bem feita, bem completa, para você saber, então, todas as possibilidades de perda, né, de recaída dentro desse tratamento, para você escolher o medicamento mais eficaz para esse paciente especificamente. E é lógico que você vai acabar testando em alguns momentos, né, para ver qual medicamento que vai ser realmente interessante para aquele paciente. Às vezes o paciente não vai se adaptar ao medicamento que você escolheu, pensando já em possíveis medicamentos que vão funcionar melhor para ele. E às vezes o medicamento que não funcionaria, né, em tese, na sua cabeça, não funcionaria para aquele paciente, é o melhor para ele. Então é lógico que tem que ter um acompanhamento, né? Sempre é muito subjetivo quando a gente pensa nesses tratamentos, porque o paciente é único, o organismo dele é único, a forma dele reagir, né, com os medicamentos é única, então você não pode padronizar isso, né? Ah, vou usar sempre esse mesmo medicamento para todos os pacientes. Não, isso não existe, tá? Então tem que ter essa escolha muito criteriosa aí do medicamento, principalmente pensando nos efeitos adversos também, tá? E no risco de recaída desse paciente. Aqui uma lista, né? Agora eu vou começar a mostrar uma lista de medicamentos, né? Então, quais medicamentos que a gente pode utilizar? Os inibidores da recaptação de norepinefrina, inibidores da recaptação do 5-HT, inibidores de recaptação tanto da norepinefrina e do 5-HT, agentes ativos pré e pós-sinápticos, aí só relembrando aqui a questão dos inibidores de recaptação, na fenda sináptica, né, ocorre o processo de recaptação de neurotransmissores. Esse processo de recaptação de neurotransmissores, ele vai inibir, né, a passagem desses neurotransmissores para porções mais corticais, né? No caso da norepinefrina especialmente, né? Então, se você inibe essa recaptação, você está deixando com que a norepinefrina passe mais para o córtex, né? E você tem uma ativação aumentada do córtex. Isso é uma coisa muito mais que vai ajudar essa pessoa, né? Nesse processo aí do quadro de depressão, tá? Agentes ativos pré e pós-sinápticos, e aqui, os inibidores de recaptação de dopamina, mesma ideia dos inibidores de recaptação de norepinefrina, do 5-HT, né? E agentes de ação mista, né? Então, assim, quais são os efeitos adversos que a gente pode encontrar nesses medicamentos? Normalmente, olha, sonolência, insônia, aumento de peso, né? É um fator aí que você vai encontrar mais. A insônia é bem comum, né, nesses casos, porque você está gerando uma hiperativação, né? Para evitar a hipoativação, você acaba gerando uma hiperativação. Então, uma pessoa que já tem um distúrbio do sono desenvolvido, você provavelmente vai escolher um medicamento que não vai trazer tanta sonolência, que não vai trazer tanta insônia para ele, né? Então, é uma coisa aí que você vai ter que gerar, né, no paciente, você vai ter que pensar quando quando você vai passar um medicamento, mas isso aí é manejo de risco mesmo. A gente tem que fazer isso em todos os quadros clínicos, tudo que a gente vai tratar, a gente vai ter que fazer manejo de risco, porque todo medicamento tem um efeito adverso, mas todo medicamento também tem um benefício, né? Então a gente tem que manejar isso daí para deixar isso cada vez mais equilibrado e gerar um tratamento mais eficaz para cada paciente especificamente. Pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Se inscreva no meu canal, dá uma ajudazinha aí. Eu tô querendo chegar nos 1.000 inscritos. Tá quase lá, tá com 700 inscritos. Então vamos ajudar. Quem está assistindo o vídeo e não está inscrito, por favor, se inscreva. Curta o vídeo, compartilha com quem você acha que esse vídeo vai ser interessante, né? Para quem você acha que esse vídeo vai ajudar no conhecimento com relação à depressão. Existem vários outros vídeos no canal, né, que trazem vários conhecimentos sobre fisiologia, fisiopatologia, anatomia, neuroanatomia. Então tem muita coisa aí no canal que vocês podem aproveitar, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Valeu!